Olá, galera! Então, como vocês já sabem, nós estamos lendo Starters da Lisa Price. E eu tô tão feliz de poder estar compartilhando isso com vocês. Tem muito tempo que eu li Starters, na verdade eu tô relendo, né? E na época eu lembro que eu tinha gostado bastante. E resolvi dar uma chance e reler de novo. E eu tava meio perdida, confesso. No engatar da história, mas agora as coisas estão começando a ficar quentes. E eu não vejo a hora de continuar lendo, porque eu sinceramente não sei o que está acontecendo com a Carly. No final do capítulo passado, ela teve um blackout, aparentemente. Então, vamos ao capítulo 8 de Starters da Lisa Price. Capítulo 8. Quando consegui acordar, estava com uma arma nas mãos. O quê? Uma arma? Por quê? Boa pergunta. Seria para me defender? O suor começou a se formar em minha testa. Meu coração batia com tanta força que eu jurava que conseguia ouvi-la. Quem estava me perseguindo? Agarrei a arma com as duas mãos, o dedo no gatilho. Minha respiração pesava, ecoava em meus ouvidos. Eu estava pronta para atirar. Mas não havia ninguém ali. Eu estava sozinha, no meio do quarto de alguém, grande e luxuoso. Parecia antiquado. Eu o reconheci. Helena. Era o quarto de Helena. O que acontecera? Imagens ricocheteavam na minha mente. Rostos, carros, sorrisos, imagens em vislumbres, como peixes que saltavam. Quando eu tentava me concentrar em uma dessas imagens, ela já havia desaparecido. Olhei para a arma nas minhas mãos. Era uma Glock 85. Eu já havia usado uma antes, mas essa era um modelo modificado. Tinha um silenciador. Examinei o pente para ver se a arma estava carregada. Não estava. Fui até a cômoda e a coloquei sobre o móvel. Assim que o fiz, uma dor lacinante me atingiu e fez com que eu me retorcesse. A pressão subiu por meu pescoço e chegou até a cabeça, como se meu crânio fosse explodir, feito um vulcão. Tentando aliviar o latejamento, pressionei as têmporas. Caí de joelho, balançando de um lado para o outro. A dor continuava a vir, em ondas. Quando ela diminuía e eu pensava que tudo estava terminado, bom, lá estava ela novamente. Depois do que pareceu ser uma eternidade, mas provavelmente não levou mais do que alguns minutos, a dor se foi. Esperei com medo de que isso fosse apenas uma pausa maior entre as ondas de dor, mas havia realmente terminado. Eu estava curvada no chão, as mãos úmidas e o corpo encharcado de suor. O silêncio no quarto era esmagador. Todos os meus sentidos pareciam estar ampliados. Consegui me levantar e me apoiar na cômoda. Meu cérebro funcionava em alta velocidade. Por que Helena tinha uma Glock em seu quarto? Para se proteger? Aquela arma era maior e mais potente do que as armas de segurança que as pessoas realmente guardavam em suas mesinhas de cabeceira. Uma Ender teria dificuldade para manejar uma pistola como essa. E por que havia um silenciador? Não era um bom sinal. Claramente não é um bom sinal. Uma arma, querida, uma pessoa que está desacordada, claramente não é um bom sinal. Percebi que uma das portas do closet de Helena estava aberta. Um estojo estava aberto no carpete, logo em frente. Eu me aproximei e confirmei que era o estojo para guardar a arma de fogo. Trouxe a arma até ele e o coloquei entre os contornos de espuma, onde se encaixava perfeitamente. Dentro do closet, o tapete havia sido levantado, revelando um compartimento secreto sob o piso, quase do mesmo tamanho do estojo da pistola. Fechei o estojo, guardei-o no compartimento e recoloquei o carpete por cima. Para!
Não, né, amor? Você não devia ter guardado a arma no mesmo lugar. Se tu tava no seu corpo, aí você ficou desacordada. Aí quando tu acorda, tu tá com a arma na mão, tu não devia ter guardado no mesmo lugar. Porque a criatura, se ela voltar, vai saber onde a arma tá. E se ela tá com essa arma, não é coisa boa. Ai, meu Deus do céu. Tem hora que a Kylie faz cada coisa que eu acho que ela não pensa antes de fazer, não. Porque não tem condição. Tirar a arma de meu campo de visão fez com que eu me sentisse melhor. Não resolveu o problema, é óbvio, né? Logo depois, tentei descobrir o que estava acontecendo. O que eu estava fazendo antes que as luzes se apagassem. Blake. Eu estava me despedindo de Blake. Deram o dinheiro que ele deveria entregar a Tyler e saíra do carro. Estava tarde. Agora a luz do sol brilhava pelas janelas. O relógio marcava 15 horas. Onde estava a bolsa de couro que eu tinha usado naquele dia? Olhei em volta e percebi que ela estava sobre a escrivaninha. Abria e peguei o telefone celular para verificar a data. Era amanhã. Eu ficara inconsciente por 18 horas e, por algum motivo, recobrei a consciência. Imaginei que o que me trouxera a consciência antes, quando eu estava na danceteria, me trouxera de volta agora. Várias perguntas enchiam minha cabeça. Haveria alguém controlando a situação ou as coisas estavam acontecendo de maneira totalmente aleatória? Haveria algo de errado com meu neurochip? Será que isso acontecia com outros doadores ou eu era um caso especial? Tão fácil quanto deitar para dormir. Sei. Provavelmente, minha inquilina recuperara o controle sobre o meu corpo. Helena já tinha aquela arma, eu tinha certeza disso, por causa do compartimento secreto em seu quarto. E quando voltei à consciência, eu estava naquele quarto, empunhando a arma. Se minha teoria estivesse correta, isso significava que Helena tomara o controle de meu corpo depois que eu me despedira de Blake. Ela dissera alguma coisa a ele? Ou simplesmente entrara na casa? Será que dissera algo a Eugênia? Bom. Sobre isso, eu fico me perguntando se a mulher tinha acabado... Porque, pelo que eu me lembro no último capítulo, ela apagou, começou a passar mal e apagou logo depois que ela saiu do carro que ela tinha se despedido do Blake. E se a mulher recuperou a consciência logo, ou se Blake saiu para ajudar ela e a mulher, Helena no caso, ficou sem entender muito bem. E aí, será que ele falou alguma coisa para ela sobre Tyler e Michael? Sobre Michael, no caso? Ai, caramba, galera. Não sabia como deveria agir. O que dizer, o que não dizer. Era assustador não saber o que seu corpo estivera fazendo sem você. E Tyler? Será que Blake o encontrara? Peguei o telefone e enviei um zing para Blake. Ele não respondeu. Uma arma. E não era uma arma qualquer, uma Glock com um silenciador. Não era somente um treino de tiro ao alvo. Era muito mais do que eu esperava. Eu tinha que voltar a Prime. Acho que eu pensaria em voltar a Prime também depois disso daí, viu, garota? Na garagem, deixei para trás o foguete amarelo de Helena e fui até o carro menor. Um modelo esportivo azul que estava no fim da fila. Não era um carro que gritava "cheguei" como um foguete. Ainda do lado de fora, vi um alienígena verde e felpudo pendurado no retrovisor. Não era exatamente o estilo de Helena. Provavelmente era o carro de uma neta. A chave estava pendurada em um suporte na parede, em um chaveiro com outro alienígena pendurado, mas muito menor. Entrei no carro e acionei o navegador GPS. Ele falou com a voz de um antigo personagem de desenho animado. Olha o Mickey aí, galera. Olha o Mickey do Waze. Para onde? O navegador cantarolou naquela voz alegre. Eu queria saber imitar o Mickey nessa hora, viu? Prime Destinations em Beverly Hills.
Alguns segundos se passaram antes que ele dissesse. Não foi possível encontrar o local. É claro, a Prime não divulgaria seu endereço ao público. Novo endereço, eu disse, preparando o aparelho para dados manualmente. Comecei a ditar o endereço enquanto a voz retornou. Cale, não volte. Prime, está me ouvindo? Você voltar. É perigoso. Extremamente perigoso. Meus braços se arrepiaram. Perigoso, disse a voz. Igual à primeira vez. Ela era consistente. Estava me avisando claramente para não retornar a Prime Destinations. Por quê? Perguntei à voz. Pode me explicar? Silêncio. Quem está falando? Perguntei. Helena? Nenhuma resposta. Armas, avisos, perigo. Não gostei de acordar com a arma na mão, mas, pelo menos, eu sabia como usá-la. Não sabia o que estava esperando por mim na Prime. Desliguei o motor e voltei para dentro da casa. Eu acho que essa voz é da Helena. Não sei como é que está funcionando essa configuração do chip dela aí, mas eu acho que essa voz é da Helena. Eu realmente não me lembro, galera. Eu juro que eu não me lembro. Eu acho que é. Liguei o computador de Helena para descobrir mais a respeito. Se ela estivesse realmente tomando o controle de meu corpo sempre que eu sentia minha vista escurecer, eu precisava saber tudo o que pudesse. Por que motivo ela tinha uma arma? Talvez alguém a estivesse perseguindo e agora eu seria alvo daquela fúria. Quantos dentre seus amigos sabiam que ela estava alugando um corpo? Além da pessoa que enviara o Zing em tom de reprovação. Se fosse mesmo um amigo. Examinei os arquivos do computador de Helena. Mais de 100 anos de memórias, trabalhos, cartas e fotos. Analisei todo o conteúdo e descobri que seu filho e a esposa foram mortos na guerra, como a maioria das pessoas com idade similar. Eles tinham uma filha chamada Emma, com a minha idade, a neta de Helena. Naveguei pelas Cam Pages, portais para pessoas compartilharem o que quisessem sobre sua vida. Os mais egocêntricos registravam tudo o que lhes acontecia durante o dia e reproduziam diretamente nas aerotelas ou em modo holográfico. Os garotos realmente loucos nunca as desligavam. Isso parece alguma coisa? Future? Present? Não sei. Helena não tinha uma página pessoal, mas isso não chegava a ser incomum. Vários Enders apagavam suas páginas depois que completavam seu 100º aniversário. Provavelmente achavam que eram maduros demais para esse tipo de bobagem. Mas era estranho perceber que a página de Emma havia sido excluída. Fiz uma busca por seu nome e encontrei um anúncio de seu funeral, 2 meses atrás. E não havia qualquer menção à causa da morte. Lembrei-me do quarto decorado para um adolescente que vira na primeira noite em que explorara a casa. Levantei da cadeira e atravessei o corredor, entrando no quarto de Emma. A tristeza baixou sobre mim como uma névoa. A luz do sol entrava pela janela, filtrada por cortinas brancas muito finas, imóveis no ar enclausurado. Não era somente um quarto, mas também um memorial. Alguma coisa se moveu no canto da minha visão periférica. Virei-me em direção ao criado mudo. Um hollow álbum que exibia várias memórias, mostrando-as ininterruptamente para ninguém. Sentei na beirada da cama para olhar mais de perto. Senti uma pontada de dor dentro de mim ao lembrar do nosso hollow álbum, que já não existia mais. A inscrição na base daquele aparelho dizia Emma. Suas feições lembravam as da avó. O mesmo queixo forte, a mesma expressão determinada. Tinha o ar relaxado e confiante de uma garota rica, embora não tivesse a beleza de uma doadora de corpo. Sua pele
em vibrante. Sua pele era vibrante, mas seu nariz, orgulhoso, era um pouco longo demais. As imagens retratavam uma vida luxuosa e privilegiada, jogando tênis, assistindo a uma ópera na noite de estreia e passando as férias na Grécia, com os braços ao redor de seus pais. Meus olhos examinaram o quarto. Ela morrera havia pouco mais de 2 meses. Parecia que Helena mantivera tudo como costumava ser. E teria feito o mesmo. Eu teria feito o mesmo por meus pais, se pudesse me dar ao luxo de continuar morando em nossa casa. Mesmo assim, uma coisa estava faltando. Não havia um computador. Fui até o guarda-roupa para procurar por algum segredo. Era ali que as pessoas geralmente os escondiam. Vi uma prateleira alta cheia de chapéus e caixas organizadoras de acrílico. Puxei uma cadeira e subi sobre ela para começar a revistar as lembranças de Emma. Examinei tudo o que havia naquela estante, bem como também debaixo da cama e em outras gavetas, tirando tudo para fora. Não encontrei nada de importante. Sentei-me em frente à escrivaninha dela, com a mão no queixo. Meus olhos se concentraram na única coisa que eu não havia examinado: a caixinha de joias sobre a cômoda. Não esperava achar qualquer pista ali, mas era a única coisa que eu ainda não havia inspecionado, além do estojo de maquiagem. Dentro da caixa encontrei ouro, prata e uma boa quantidade de bijuterias e pedras preciosas, adequadas para uma garota de 16 anos incrivelmente rica. E uma coisa que eu nunca esperei encontrar: um bracelete com pingentes. Ai, meu Deus do céu! O bracelete com pingentes. O mesmo que Doris deu pra Callie. Ou será que é o de Callie? Ela tá usando o dela ainda? Não era um bracelete qualquer. Era feito de prata, com pequenos penduricalhos em forma de equipamentos esportivos. Uma raquete de digitênis, esquis, patins para gelo. Eu os toquei e vi o rolo familiar dos patins girando. Coloquei-os ao lado do bracelete que estava em meu pulso. Aquele que Doris, a funcionária da Prime, havia me dado. Eita peste! Tá vendo, gente? Eu entendo. Agora não tô lembrando porque eu gostei desse livro. O negócio... Eram exatamente iguais. Por que Emma tinha um desses? Havia apenas uma resposta e aquilo fez meu rosto queimar. Emma tinha sido podre de rica, morado neste palácio, e poderia ter tudo o que quisesse. Por que ela se venderia para o banco de corpos? Eis a questão. E o que isso tem a ver com o diacho da arma? Será que tem alguma coisa a ver? Será que foi por isso que a avó dela alugou o corpo de Callie? Meu Deus. À noite, fui ao Clube Rune, no pequeno carro esportivo azul. Desci dele. Eu travei aqui agora porque tem uma coisa esquisita escrito aqui. Enfim, azul de iria. Não entendi. Desci dele usando um micro vestido de grife que encontrei no set de Emma, com acessórios que pertenceram a ela, sapatos de salto, colar e bolsa de grife. Pentei meu cabelo do mesmo jeito que Emma mostrava em suas imagens, puxando-os para trás e prendendo-os em uma de suas presilhas com diamantes. Ninguém me confundiria com ela se estivesse cara a cara comigo, mas em uma danceteria escura, possivelmente se me vissem de costas, imaginei que não faria mal. Talvez eu atraísse alguém que a conhecera. É porque a gente tá faltando pedaços. Tá tipo assim. Imaginei que não faria mal. Ponto. Vez eu atraísse alguém que a conhecera. Então, meu cérebro tem que entender que palavra era pra ser aquela, né? Foi mal.
Era cedo e a música estava tocando em um volume no qual ainda era possível ouvir as pessoas conversando. Eu sentia que tinha um controle maior sobre mim dessa vez. Caminhei lentamente, deixando que os olhos se ajustassem à escuridão. Tentei recriar a maneira de andar de Madison enquanto desfilava pelo salão, fazendo o teste que ela me mostrara, não sei, mana, para perceber se as pessoas pelas quais eu passava eram adolescentes verdadeiros ou inquilinos. Difícil. Leia assim. Olhei em direção à área do bar e notei que todas as banquetas estavam ocupadas, assim como todas as cadeiras da área social, ao lado. Fiquei em frente a uma pilastra espelhada antes que uma garota viesse até onde eu estava. Hora de fazer o teste de Madison. Ela era linda, com cabelos ruivos, longos e lisos, olhos verdes e uma pele de porcelana que parecia ter luz própria. Inquilina. Bem, disse ela olhando-me da cabeça aos pés. Você tem um corpo maravilhoso. Obrigada, eu disse. Eu gosto dele. Oi, Helena. Adivinha quem é? Ela se aproximou, falando com a voz baixa. Mostrou seu telefone celular. Os corações no alto da tela estavam piscando. O nome de Helena aparecia ao lado deles. Você não pode se esconder do meu sync, disse ela. Peguei o telefone que pertencia a mim, Helena. Os corações também estavam piscando. Ao lado dos ícones aparecia um nome, Lauren. Foi você que mandou o Zing naquele dia, eu disse. É claro que fui eu. Quem mais? Ela parecia estar chateada. Ok. Sync. Rastreador de pessoas agora. Ah, não. Os telefones próximos devem ter pareado. Entendi. Então, essa Ender não era apenas uma amiga íntima de Helena, mas poderia ser a única pessoa que sabia que Helena estava alugando um corpo, além da governanta. Parecia estranho que Lauren tentasse convencer Helena a não alugar quando também estava alugando. Bem, eu já estava decidida, eu disse, tentando manter as aparências. E você me conhece bem. Mais teimosa do que Kate em A Megera Domada. Decidi retribuir o elogio. Você está ótima, fez uma boa escolha. Como você pode dizer isso? Ela levou a mão ao rosto perfeito. Que os céus caiam sobre nossas cabeças. Eu me sinto horrível por fazer isso, usar assim o corpo dessa pobre garotinha. Ela olhou para o corpo que havia alugado. As mechas de seus cabelos ruivos reluziam sob as luzes de neon do bar, quando ela levantou a cabeça. Mas, como você sempre disse, se as pessoas pretendem transformar milhares de adolescentes desafortunados em vítimas, nós teremos que usar alguns deles para impedir que isso aconteça. Gente, essa conversa tá ficando interessante. Parecia que Helena tinha um plano e que Lauren sabia a respeito dele. Você sempre teve uma boa memória, Lauren. Não me chame assim. Ela se inclinou em minha direção. Sou Reese agora. Ela levantou as sobrancelhas para ter certeza de que eu entendera. Não deveríamos nos arriscar a conversar por tanto tempo. Alguém pode nos ver e descobrir o que estamos fazendo. Ela olhou ao redor. Você provavelmente ainda não fez nada de maneira impulsiva, ou eu já saberia por meus contatos online. Não fiz nada. Não faça. Ela tocou meu braço. Eu lhe imploro. Você e eu passamos pelas mesmas situações, mas não é assim que vamos resolver coisas. Elas só vão piorar.
Ela estava falando sobre vários assuntos relacionados e nada sobre meu plano. Pausa. Vamos conectar alguns pontos aqui. Não faça nada, como é que é? Impulsivo, de maneira impulsiva. A arma me parece uma coisa bem impulsiva. Planejada, mas impulsiva, no sentido de comportamento, se é que vocês me entendem. Né? Então, Helena tem algum plano impulsivo em mente, se a gente for pensar assim. Mas, tirando esse pequeno detalhe, o que ela falou sobre a questão de explorar jovens e tal. Eu acho que ela, a Lauren, e provavelmente a Helena também, tem algo contra a Prime Destination. E isso pode reforçar o pensamento de que a voz na cabeça da Kylie realmente é a Helena. Por isso que ela tá falando pra ela não voltar até a Prime. E o que pode ter motivado essas duas senhoras ricas a se importarem tanto com essa questão do aluguel dos corpos e ter esse tipo de discurso, esse tipo de pensamento? Não sei, mas com certeza o fato da Emma, neta da Helena, ter uma pulseira da Prime Destinations, ou melhor, que a Doris deu, igual a da Kylie, em casa, aí tem coisa, galera, aí tem coisa. Pontos conectados, voltemos à leitura. Desculpe a interrupção. Lauren se afastou um pouco, olhou ao redor do salão, examinando o lugar. Preciso ir. Estou seguindo uma pista importante. Coloquei minha mão no ombro dela. Podemos conversar amanhã, em algum lugar mais tranquilo? Ela deu um passo para trás, deixando minha mão no ar. Somente sob uma condição. Que você dê ouvidos à razão. Talvez você se surpreenda. Acho que vou surpreender a mim mesma, pensei. Ela inclinou a cabeça como se estivesse intrigada. Deu outro passo para trás e em seguida parou, olhando-me novamente da cabeça aos pés. Esse não é um dos vestidos de Emma? Perguntou. Como ela pensava que eu era a avó de Emma, tudo isso provavelmente parecia muito deselegante, mas não havia como esconder a verdade. Sim, e o colar dela? E os sapatos também. Meu estômago se revirou. Eu estava prestes a perder a confiança daquela Ender e precisava dela, precisava daquelas respostas. Achei que poderia atraí-los se me vestisse assim. Muito esperta, ela assentiu. Ela me deixou sozinha em meio à multidão. Examinei os outros, imaginando se Blake estaria ali. Havia uma poltrona vazia na área social. Era a última das cadeiras de almofadas grossas ao redor de uma mesa. As outras estavam ocupadas por 2 rapazes e uma garota. Ela me viu e me chamou com um gesto discreto. Não há ninguém sentado aqui. A garota tirou sua bolsa da cadeira e deu alguns tapinhas sobre o assento, como alguém faria para chamar seu poodle. Sentei-me junto deles, porque, obviamente, eram inquilinos. Pareciam ter saído das páginas centrais de uma revista de moda. 2 rapazes bonitos, um moreno, que vestia um terno de corte europeu, e um asiático sensual com roupas de couro preto. E uma garota com uma pele de ébano, lustrosa e cabelos longos e lisos. O rosto e o corpo deles eram 100% perfeitos. Talvez pudessem me dizer algo sobre Emma, mas eu tinha que ter cuidado para não cometer um deslize e revelar meu segredo. Quer uma bebida? Perguntou o rapaz de terno. Ele tinha um sotaque melodioso e os olhos maquiados com uma sombra esfumada, como os dos atores dos velhos musicais de Bollywood. Não, obrigada. Tentei soar mais velha e sofisticada. Meu nome é Raj. Devo dizer, é o nome que uso aqui. Ele lançou um olhar cheio de cumplicidade para o outro rapaz e os dois riram. Todos olhavam para mim, esperando por minha apresentação. Podem me chamar de Kylie. Revirei os olhos. Ainda não me acostumei a usar esse nome. Não consigo me acostumar com esse sotaque, disse Raj, apontando para a própria garganta. Isso desencadeou outra onda de risos entre os rapazes. A garota inclinou a cabeça em minha direção.
Seu nome era Brianna e ela parecia uma supermodelo, com braços e pernas longas. O rapaz asiático se chamava Lee. Eu tinha que me lembrar a todo momento de que, na realidade, eles eram Enders, velhos e assustadores. É a sua primeira vez, Callie? Perguntou Raj. É tão óbvio assim? Eu disse. Todos riram. Nunca vimos esse corpo antes, disse Brianna. Brianna. Não é Brianna, não é Brianna. Que nome esquisito. É muito bonito. Sim, é ótimo, disse Lee. Como está se sentindo? Como está se saindo até o momento? Perguntou Raj. Bem, eu dei de ombros. O que fez de bom? Perguntou ele. Tinha um sorriso torto no rosto. Ou esta é a sua primeira noite? Nada muito especial. Fui cavalgar. Eles sorriram. Isso é bem divertido. Onde? Perguntou Lee. Em um rancho particular. Um inquilino? Perguntou Raj. Não. Eles trocaram olhares. Um adolescente verdadeiro? Perguntou Raj. Meus olhos pousaram em Brianna, Raj e Lee nesta ordem. Eles pareciam estar preocupados. Há algo errado? Eu perguntei. Bem, eles não gostam muito quando alguém faz esse tipo de coisa, disse Raj. Brianna estendeu a mão e tocou meu braço. Não se importe com isso. Você pagou para se divertir, não foi? Não é isso que fizemos por merecer? Por falar nisso, vamos fumar este baseado e sair para nos divertirmos de verdade, disse Lee. Ele se inclinou para a frente com um sorriso malandro no rosto. Raj terminou de tomar sua água mineral e bateu a garrafa de plástico contra a mesa. Ótima ideia. Pausa. Toda essa questão dos Enders e a questão do aluguel de corpos, esses extremos, né, da vida, né, na história de Starters, isso tudo é meio desconfortável, não sei, meio desconcertante, para falar a verdade. Gente, é muito estranho isso, por exemplo, de... Você pensa, por exemplo, na avó do Blake, que ele fala que é super conservadora e não sei o que e tal. Aí chega esses Enders que estão alugando corpos de adolescentes e estão por aí, fumando baseado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Comportamentos impulsivos e inconsequentes que você espera que venha de um adolescente pelo processo natural de formação da identidade que ele tem e tudo. Mas, dessa perspectiva do livro, não parecem a vocês que os Starters, eles são muito mais responsáveis e tudo do que os Enders que a gente conheceu até agora, sobretudo, todos eles com looks extravagantes, não querendo envelhecer, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e agora alugando corpos e tendo esse tipo de comportamento. Tipo, a Callie, com 16 anos, tendo a responsabilidade de cuidar dela e do irmão e sobreviver, é muito mais centrada do que esses Enders. Tipo, é desconcertante, é uma coisa muito conflituosa de você pensar. Esse livro é muito bom para pensar. Vamos lá, dando sequência. Todos se levantaram. Brianna enlaçou o braço no meu. Vamos lá, podemos bater um papo só entre meninas. Adoro ajudar inquilinos de primeira viagem. Sabe fazer crochê? Bordar? Que conversa de vovó. Tipo, do nada, vamos para uma aventura. Sabe fazer crochê e bordar? Talvez fosse pelo fato de eu ser a estranha no meio de um grupo onde todos se conheciam, mas eu não conseguia deixar de pensar que eles sabiam de algo que eu não sabia. Talvez se me juntasse a eles, eu conseguisse saber. O vento batia em meus cabelos enquanto passávamos pela cidade no conversível de Lee. Eu estava sentada no banco de trás com Brianna. Raj estava no banco do passageiro com Lee. Para onde estamos indo? Eu perguntei. Quem sabe, disse Brianna. Com certeza é algum lugar perigoso e estúpido. Vamos brincar com algo que pertence a outra pessoa, disse Lee. Mas este carro não é seu? Eu perguntei. Falei em sentido figurado. Lee dirigia descuidadamente pelas ruas. Estamos quase lá.
Ele contornou uma curva fechada e eu vi uma ponte que passava sobre um cânion alto, com um pequeno riacho no fundo. Vários carros estavam estacionados lá. Percebi um clarão de algo que se movia para longe da ponte. Lá vão eles, apontou Lee. Não, Raj balançou a cabeça. Não nesta vida. Você quer dizer não na vida dele, disse. Lee apontou para a barriga de Raj e o cutucou. Os dois rapazes riram. É para lá que estamos indo? Eu perguntei. Isso não é engraçado? Disse Brianna. Não é engraçado, é divertido. Ah, peraí. Brianna falou, isso não é engraçado, disse Brianna. Não é engraçado, é divertido, disse Lee. Dentro de pouco tempo, já havíamos estacionado em frente à ponte com os outros carros. Os rapazes saíram do veículo e foram em direção a uma multidão que se aglomerava no meio da ponte. Agarrei o braço de Brianna. O que está acontecendo? Perguntei confusa. Salto elástico. Alguns idiotas se jogam de uma ponte e a única coisa que os impede de virarem panquecas é uma correia fina de alta tecnologia. Supostamente, ela é inteligente o bastante para se ajustar ao seu corpo e à sua velocidade. Ela observou as pessoas antes de continuar. Supostamente. Parece perigoso, eu disse. Ela deu de ombros. Bem, pelo menos não é o seu corpo. Tá vendo o que eu disse sobre inconsequência? Nós nos seguramos ao corrimão que nos separava de uma longa queda no desfiladeiro abaixo. O vento soprava em nossos cabelos enquanto observávamos um rapaz se atirar da ponte, caindo em direção ao riacho. Prendi a respiração e fechei os olhos. Não, olhe. Brianna me estimulou olhando para baixo. Ele caiu e caiu, chegando muito perto de beijar o chão, mas a corda o impediu no último momento. Como Brianna disse que aconteceria. O impulso o trouxe de volta até uma altura em que os outros rapazes na ponte conseguiram puxá-lo de volta. Sei não. Raj e Lee estavam a vários metros de distância, apoiando-se contra o corrimão e discutindo seriamente a respeito de algo. Brianna, preciso lhe fazer uma pergunta. Brianna, preciso lhe fazer uma pergunta, foi Caleb falando. Claro, querida, qualquer coisa. Por acaso você conhece o corpo de uma doadora chamada Emma? Brianna estava olhando para mim. Talvez estivesse tentando se lembrar. Ela era alta, com cabelo loiro e cacheado, feições fortes, eu disse. Não parece familiar. Ela fez alguma coisa para você? Não, eu só gostaria de encontrar alguém que a tivesse conhecido. Desculpe. Gostaria de poder ajudar, mas depois de algum tempo, a maioria dos doadores parece ter o mesmo rosto. E seus amigos? Você acha que eles poderiam tê-la conhecido? Duvido. Apesar de se vangloriarem tanto, eles não alugaram muitas vezes. Ela olhou em direção a Lee e Raj. Lee estava se preparando para pular. Não acredito! Em um segundo, o corpo de Lee se tornou uma bala preta, fazendo um arco pelo ar e caindo em câmera lenta, mas mesmo com todas aquelas regras e contratos. Fim do capítulo 8. Ok, gente, esse foi um capítulo intenso. Desculpa por todas as interrupções, mas não dá, são pensamentos que eu bem na hora e tem que sair. Para o vídeo não ficar agora assim tão longo mais, eu vou encerrar por aqui e nós nos vemos no capítulo 9 de Starters. Beijos, até a próxima leitura!